Olá, queridos amigos, que a paz do Senhor Jesus possa estar presente em todos os momentos, e é com muito prazer, com muita alegria, com muita gratidão, que nós vamos oferecer a nossa pequena contribuição, simples, mas que seja de grande valia para todos nós. E antes de iniciarmos, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, buscando o seu olhar doce, meigo, nos envolvendo, nos guiando, abençoando esse encontro, abençoando todos os lares e a todos aqueles que fazem parte dessa grande família do planeta Terra, rogando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda, dos benfeitores espirituais, para que possamos transmitir com muito carinho tudo aquilo que nos propomos a fazer, com amor, com humildade, e contando sempre com esse amparo, para que a nossa jornada terrena não seja em vão, mas que possamos sempre ser úteis de alguma forma. Que a paz do Cristo desça sobre nós e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A reflexão que nós preparamos, que foi sugerido um tema para que nós preparássemos, não é meu pai, não é teu pai, nem vosso pai, é Pai Nosso. E no livro Na Seara do Mestre, na lição 115, vem nos relatando que há 2000 anos, Jesus chamou a atenção da humanidade com a oração por ele, recomendada aos seus discípulos, que se inicia com a sentença: Pai Nosso que estais nos céus. E toda a cristandade sabe disso. As múltiplas igrejas repetem assiduamente esta frase. Nas ricas catedrais, nos templos humildes, na capela rural, nas casas espíritas, no seio dos lares. Aquela sentença constitui o estribilho, recitado em todos os tons, oportunidades e emergências. Nos dias festivos, como nos dias calamitosos de angústias e aflições, baila nos lábios dos velhos e dos moços, dos grandes e dos pequenos, o surrado e eterno refrão. Parece mesmo que a força de repeti-lo mecanicamente despojaram-no de todo o seu espírito, de toda a sua vida, pois é precisamente esse espírito, essa vida, que o Espiritismo vem ressuscitar em todas as épocas, sombrias, tumultuosas, porque passa o nosso orbe de provas e expiações. E, inclusive, estamos passando por mais um desses momentos, assim como tantos outros que passaram, bem piores, inclusive, e esse também vai passar. Que nós possamos refletir que lição que este momento está nos oferecendo. É muito importante e é muito sério. Vamos refletir a nossa postura diante de tudo o que está acontecendo. E nós vamos encontrar lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, um esclarecimento magnífico, uma lição esplêndida a respeito da oração dominical. Dominical é relativo ao domingo e se origina da palavra Dominus, que significa oração ao Senhor. Pai Nosso é a oração maior que o Mestre nos deixou, porque ela encerra toda a proposta humana em relação às atividades divinas. No Pai Nosso está arquitetada toda a estrutura completa e importante que leva alguém à sua iluminação na Terra, no divino diálogo com Deus. É o mais perfeito modelo, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. E sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizer o Pai Nosso em intenção de alguém
é pedir por Ele o que se pediria a si próprio. Então, olha a importância de termos consciência do que estamos dizendo a Deus neste diálogo divino. E aí vem a seguinte questão: por que Pai Nosso que estás no céu, no plural, e não no céu, no singular? No singular, céu seria um lugar único, determinado, circunscrito. Nós poderíamos até dizer, onde fica o céu? Logo ali, atrás daquela nuvem, ou atrás daquela montanha, não é? Agora, no plural, céus é qualquer lugar. Todos os lugares podem ser um céu. A partir do momento que eu trago a consciência tranquila, sentimento de paz, onde eu estiver, me sentirei no céu, porque o céu está dentro de mim. Céu não é um lugar, é um estado de espírito, por isso ele foi pluralizado. E olha só, se Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Assim sendo, onde estiver a presença de Deus, só pode ser um sentimento de céu. O Pai Nosso é a proposta, Jesus em prece. Então vamos ver as 3 primeiras frases. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nessas 3 primeiras frases, Jesus nos ensina a reconhecer a grandeza de Deus, a nos entregarmos a esta grandeza, a confiarmos nas leis divinas em sua plenitude. É como se Jesus olhasse para cada um de nós e aconselhasse: aceita essa grandeza, aceita essa lei divina, não lute contra ela. E para refletirmos melhor a respeito do nosso diálogo com Deus, quando eu digo Pai Nosso e não Pai Meu, eu estou dizendo a Deus que todos são meus irmãos, todos, indistintamente. Aquele que está dormindo lá na calçada, sujo, faz tempo que não toma um banho, que não se alimenta, e muitas vezes prisioneiro dos vícios, é meu irmão. As crianças que pedem esmola nas ruas, nos faróis, aqueles que infelizmente escolheram o caminho do crime, dos vícios, da promiscuidade, da violência e de tantas outras maldades, também são meus irmãos. Mas será que eu vou conseguir abraçá-los com carinho, como eu faço com a minha família, com os meus amigos, com meus colegas, com aqueles que fazem parte da minha crença, do meu cotidiano? Será que eu vou conseguir? Mas quando eu digo Pai Nosso e não Pai Meu, é o que eu estou querendo dizer a Deus. Que não farei diferença, que vou estender a mão, vou dar atenção, carinho, respeito, vou auxiliar, seja ele quem for. E consciente da paternidade divina, eu vou amar, vou respeitar, vou cuidar com muito carinho da Mãe Natureza, dos oceanos, dos nossos irmãos menores, os animais, enfim, tudo que Deus criou. Mineral, vegetal, animal, hominal. Porque se Deus é o Criador de tudo, Ele só pode ser o Pai de todos. E isso me fez recordar Francisco de Assis, que a todos chamava de irmãos. Irmão Sol, Irmã Lua, Água Irmã, Irmã Flor. Conversava com os animais. E em qualquer lugar que ele aportasse para fazer suas pregações, os animais iam se aproximando. As aves pousavam em sua cabeça, em seus ombros. Tamanha magnitude deste ser. E tamanho é o exemplo que ele nos deixou, para que um dia nós possamos fazer a mesma coisa. Né? Santificado seja o vosso nome. Quando digo que santifico o seu nome, eu estou dizendo a Deus que eu vou seguir seus mandamentos.
Vou amá-lo sobre todas as coisas, todas mesmo. Vou colocar sua vontade acima de tudo. Vou amar o meu próximo como a mim mesma. Vou respeitá-los, independente de cor, de raça, de crenças, de vontades, do comportamento de cada um. Né? Vou desejar sua felicidade assim como eu desejo a minha. Que o meu comportamento, minhas posições, minhas colocações serão fundamentadas na justiça divina e na sapiência de Deus. Olha aí outro conselho importantíssimo para que a gente possa seguir. Venha a nós o vosso reino. Desculpa. E ele veio através do nosso mestre amado Jesus para nos servir de modelo e guia, para nos ensinar o que é o reino de Deus e para nos mostrar o caminho que conduz a este reino. O divino amigo nos deixou um código de conduta, de moral, o seu magnífico Sermão do Monte. E, tomado de compaixão pelas desventuras humanas, do alto do monte, ele prega as suas consoladoras promessas, dizendo: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados mansos e pacíficos, os misericordiosos, os humildes, os pobres de espírito, os que têm sede e fome de justiça. Olha como é importante o Sermão do Monte, que muitas vezes não damos atenção. Certa feita, a Mahatma Gandhi disse o seguinte, que se desaparecessem todos os livros e permanecesse o Sermão do Monte, já bastaria para o progresso da humanidade. Tamanha a importância dessas consoladoras promessas que o Mestre nos deixou. Então fica aqui o convite para buscarmos conhecer mais, estudar mais, porque é primordial para a nossa evolução. Vai auxiliar muito a nossa caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5 até o capítulo 10, está ali um esclarecimento magnífico, nos convidando para seguirmos esse caminho. E quando eu digo, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo a Deus que eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para ser mansa, pacífica, caridosa, justa, misericordiosa, humilde. Vou bendizer as aflições, porque dificilmente nós agradecemos quando estamos passando por aflições. É difícil, é raro quem faz isso. Porém, não podemos atribuir as aflições aos desígnios divinos. As aflições são consequência das nossas más ações, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos equivocados. As aflições, quando nos encontram, é para nos fazer movimentar, para nos tirar da cadeira de balanço. Porque a cadeira de balanço ela é gostosa, não é? Não sai do lugar, não leva para lugar nenhum. E a aflição vem que é para a gente levantar, buscar algo maior, crescer, evoluir, nos tornarmos, enfim, um ser humano melhor. E muitas vezes frequentamos a casa espírita, reuniões de estudos, lemos todas as obras de Kardec, André Luiz, Chico Xavier, Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda e tantas outras obras riquíssimas, porque a doutrina espírita ela é rica em suas obras. Mas não conseguimos pôr quase nada em prática. Tamanha ainda é a nossa dificuldade, as nossas imperfeições. Mas dizemos com toda a fé no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Estudar bastante, ler muito, participar de encontros, simpósios, seminários, palestras. É maravilhoso. Enriquece o nosso conhecimento, amplia a nossa visão espiritual. Mas independente de quantas teorias temos a respeito da doutrina,
Colocar o reino de Deus dentro de nós é efetivamente a nossa transformação. Porque todo esse manancial de estudos que nós buscamos, armazenado aqui no HD, né? É conhecimento, é informação. Somente quando toca o nosso coração é que ocorre a nossa transformação. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus, como Pai Supremo, é ver seus filhos seguindo suas leis sagradas e justas, que objetivam o aprendizado no bem e jamais o da punição, visando sempre o nosso progresso espiritual. Já as nossas vontades, muitas vezes, e muitas delas, não passam de caprichos, de desejos das coisas do mundo material. E quando não conseguimos, quando não somos atendidos nos nossos desejos, choramos, sofremos, blasfemamos. Acreditamos até mesmo no castigo do Pai, na punição do Pai. Veja bem, sendo soberano e sendo um grandioso amor, Deus não castiga, Deus não pune, Ele é o amor absoluto. Mas sim, os juízes do tribunal da nossa consciência, esses aí castigam, porque a nossa consciência pesa, né? Seja feita a vossa vontade. Essa frase, meus irmãos, muda tudo. Feliz daquele que sente e vive essa frase profunda, que aceita a vontade de Deus, que não se revolta contra as leis naturais da vida, que aprendeu a se entregar de forma positiva a essa energia transformadora que rege os universos. Porque dizer o Pai Nosso da boca para fora é uma coisa. Quando sentimos realmente, temos um poderoso recurso. Temos um alívio, um alento muito grande, não é? Um elixir que trará conforto às nossas almas, vencendo assim qualquer desafio. Quando sentimos na alma, na fibra mais sutil do nosso ser, nos acalmamos e descansamos na vontade do Senhor e seguimos em paz, conscientes de que muitas coisas estão além do nosso alcance, além do nosso controle. Que as tribulações de hoje é a pedra bendita que servirá para edificar o nosso castelo da paz do amanhã. Se é assim, seja feita a vossa vontade, Pai, expressando a disposição espiritual de entrega total a Deus. E deste modo surgirão coisas surpreendentes no curso dos acontecimentos que a mente humana não pode prever. E rapidamente se estabelece a perfeita ordem de Deus. O que nós podemos deduzir de tudo isso? Que Deus está e continuará sempre no comando de tudo. Que Deus está em tudo, que Deus está em todos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Equivale a dizer, dai-nos os meios de adquirir através do trabalho digno e honesto o alimento para a manutenção das forças do nosso corpo e as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar pelo supérfluo. O supérfluo é por nossa conta e muitas vezes é o supérfluo que faz a gente sofrer. Nós sofremos muito pelo supérfluo. E com a mesma intensidade que nos preocupamos com o pão de cada dia, e tudo fazemos para que não nos falte, igualmente não deixar faltar o alimento para o desenvolvimento do nosso espírito. E sendo Deus o Pai misericordioso, Ele nos proporciona todos os direcionamentos, através de pessoas, situações, acontecimentos, oportunidades que nos conduzem ao pão espiritual. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia, com as coisas do mundo, e não percebemos esses direcionamentos. E algumas vezes, quando percebemos, não damos atenção, viramos as costas, ignoramos, desprezamos. Precisamos gravar aqui, no nosso HD, o alerta que o nosso mestre nos deixou, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4.
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede de Deus. E por que será que o Mestre nos deixou esse alerta? Porque somos espíritos eternos, progredindo sempre. O nosso corpo perece, mas o espírito não. Ele continua a sua evolução, aprendendo a cada encarnação. Daí a importância de alimentarmos o nosso espírito, para que ele possa evoluir cada vez mais, para se tornar um espírito perfeito, dentro da condição humana. Não é? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Essa pequenina palavra, assim, através dela, que significa do mesmo modo, Jesus deixa explícito que a partir do momento que perdoarmos, é que podemos nos considerar perdoados. Ou seja, perdoa as nossas ofensas, Pai, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. E antes de rogar a Deus que nos perdoe, devemos nos reconciliar com aqueles que nos magoaram, que nos machucaram. E também com aqueles que nós magoamos e machucamos. E nos esforçarmos constantemente para transformar o inimigo em amigo e o amigo em irmão. Não nos deixes cair em tentação. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 129, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o benfeitor comenta que cada um é tentado quando atraído pelos próprios desejos dos gozos materiais, como a luxúria, sensualidade desenfreada, vícios e tantas outras tentações. Que a tentação exterioriza o desejo ardente que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a própria malícia, é abrigar sugestões inferiores que são lembranças de si mesmo. Então, como nós podemos observar, a dificuldade de resistir às tentações está em nós e não fora. E como um vigoroso imã, nossa mente atrai situações magnéticas específicas. E ainda que o mal venha do exterior, somente se exterioriza e persevera se nos afinarmos com ele na intimidade do coração. O homem vive no seio das criações mentais que dão origem. Todos lançamos ao nosso redor as forças construtivas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo das pessoas que nos movimentamos, das pessoas que convivemos. Olha só. Então, o que nós podemos perceber é que a tentação não procede do Pai Celestial. A lei não se dobra às nossas fraquezas. E a vontade divina não pode errar com a vontade humana. Portanto, compete a cada um de nós o dever de buscar, através dos ensinamentos do Cristo, o nosso fortalecimento espiritual para resistir às tentações, para ouvir o alerta da nossa consciência divina e não nos arrependermos futuramente. Né? Tem uma historinha pequenininha que certa vez um professor, ensinando aos seus alunos a respeito da tentação, pegou uma espiga de milho velha, dura, suja, colocou sobre a mesa e disse: podem comer. Os alunos ficaram indignados, recusaram, não aceitaram e diziam: se fosse um milho cozidinho, molinho, quentinho, uma pamonha, um bolo, mas este milho sujo, velho, duro, quem vai comer isso, professor? Quem vai querer isso? E o professor disse: ah, mas tem quem gosta? O que ele fez? Pegou várias cadeiras, colocou ao redor da mesa, mandou buscar um cavalo que estava amarrado do lado de fora. Quando o cavalo entrou, não teve cadeira que o segurasse. Abocanhou o milho e comeu com gosto. Aí o professor disse: estão vendo? Ele não resistiu à tentação daquilo que ele mais gosta. E se eu tivesse colocado um milho quentinho, molinho, um bolo, uma pamonha, vocês também não iriam resistir à tentação. E assim somos nós.
né? Livra-nos de todo o mal. Equivale a dizer, meus irmãos, livra-nos, Senhor, do mal que habita em nós, nossos vícios, nossas imperfeições, nossas maldades, nossos defeitos, que o véu do orgulho nos impede de enxergar. Livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das leis divinas e dos ricos ensinamentos de Jesus. Quando a humanidade se libertar dos males interior, das obsessões interior, que dá vazão às obsessões exteriores, o mal lá fora não mais existirá, como nos mundos mais avançados. E lembrando sempre uma frase interessante que diz: quando o homem for bom, o mundo será perfeito. Então, se o nosso mundo não está perfeito, o que está faltando? Colocarmos em ação a nossa bondade, não é? O Pai Nosso em si é um resumo que Jesus faz de tudo que sirva de diretriz para a nossa jornada terrena. E não simplesmente, tão somente uma oração. E retornando lá no livro Na Seara do Mestre, na lição 115, que vem nos elucidar que a ideia de Deus, vista através do prisma de Pai, é sem dúvida a mais bela e sábia das revelações que o Mestre trouxe à humanidade. Pai é providência e previdência. Provê e prevê as necessidades de seus filhos, antes mesmo que tenham noção e consciência da própria existência. Deus tudo dispôs e preparou desde toda a eternidade, visando, no sentido de proporcionar aos seus filhos os meios de evoluir, conquistando estágios cada vez mais avançados. E aí vem aquela questão, mas se Deus preparou tudo, por que a dor existe? A dor, debaixo de suas múltiplas modalidades, é, em síntese, a consequência do homem não haver sentido e entendido a realidade da sentença que recita maquinalmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e vai embora. E quase todos nós fazemos isso. Já se tornou um hábito, já se tornou um vício. Quantas vezes estamos fazendo o Pai Nosso com pensamento longe? Ou às vezes até por já obrigação, que já é comum em todos os lugares. Não é? Olha só a importância. Quando vibrar em nossos corações o espírito daquelas palavras, outro será, por certo, o senso de nossas vidas, de nossas ações, de nossas atividades. E ao influxo prodigioso do Pai Nosso, cairão as barreiras que separam os homens. As cores das bandeiras que dividem os povos, as nações, fundir-se-ão todas no branco e augusto pavilhão da paz. A humanidade, confraternizada dentro de um mundo só, caminhará a passos firmes na solução de todos os problemas sociais, que até aqui a têm convulsionado tanto, sem jamais serem resolvidos. Não haverá mais fome, o pão e o vestuário circularão livremente, assim como todas as demais necessidades da vida, suprindo os mercados numa troca fraternal. As necessidades de cada povo serão atendidas, porque o homem, reconhecendo a paternidade de Deus, sentirão efetivamente que são irmãos. As possibilidades de aprender e progredir estarão ao alcance de todos, sem distinção de raça, de cor, sem distinção de posição social, de fortunas, porque estas terão ao seu turno desaparecido, mediante a organização da sociedade numa só e única família, onde será um por todos e todos por um. E finalmente e efetivamente a verdadeira família universal. E não podemos ser uma família universal porque vivemos no mesmo universo, mas não agimos como tal. Somente esse dia cessarão para sempre as lutas fratricidas e não haverá mais guerra. Aí sim, meus irmãos, poderemos unir nossas mãos, levantar o pensamento ao alto e dizer amém.
E enquanto esse dia não chega, vamos continuar alimentando o nosso espírito, que é eterno, com os ensinamentos do Cristo. E quem sabe vivenciar esse grande dia. E para que nós possamos encerrar, eu trouxe uma mensagem muito pertinente ao que nós estamos dizendo hoje. É uma reflexão sobre o Pai Nosso. Se em minha vida não vivo como filho de Deus, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam meu caminho, será inútil dizer perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer não nos deixes cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer livra-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer amém. E assim nós vamos expressando a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, expressando toda a gratidão por tudo que Deus nos oferece nessa jornada. E que essas pequenas reflexões, simples, possam fazer uma diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E com muita gratidão a todos que estão nos dando força, acreditando e agradecendo a todos que estão assistindo esse momento. E que Deus possa abençoar todos os lares, todas as famílias e cobrir de saúde, paz, fartura e abundância em todos os sentidos. E agradecidos que estamos, nós vamos rogando a Jesus, nosso Mestre maior, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos conduza através dos séculos, da direção, da conquista sobre nós mesmos, da vitória sobre nós mesmos e na conquista desse tão desejado mundo de luz e de paz. Que a luz do Cristo ilumine todas as mentes, todos os corações, para que as trevas da nossa ignorância se dissipem. E que a paz do Cristo pacifique todas as mentes e todos os corações, para que um dia possamos realmente merecer essa paz tão desejada. Deus abençoe a todos. E que tenham todos, assim, dias e dias mais vitoriosos, com muita saúde e muita luz. Que assim seja, e assim será sempre. Graças a Deus. Obrigada por tudo.